Pedro. Olá, Rita. Bem disposto? Bem. Sim. Estamos bem? Estamos. Estamos bem e estamos hoje para falarmos desta perspectiva da medicina chinesa sobre algo que o nosso Pedro Lopes, no Olhar Clínico, já tinha também referido e dado também, efetivamente, a perspectiva na medicina É sempre interessante aparecer estas duas perspectivas. Na prática, a diferença entre as duas medicinas, chinesa e ocidental, é a diferença entre o pensamento ocidental e oriental. E depois esse pensamento reflete-se em tudo, também na medicina, como deve deixar de ser. Entender as coisas de duas perspectivas é uma mais-valia para toda a gente. Mais-valia e depois cada pessoa, obviamente, que tomará a sua opção. Apesar de eu achar que, tendo em conta naquilo que nos vais contar sobre o refluxo gastroesofágico, a forma como a medicina chinesa olha para esta problemática, por de facto reverter completamente a maneira como no Ocidente as coisas são tratadas. Sendo que, para todos os efeitos, não se exclui a terapêutica da medicina convencional, antes pelo contrário, ela é absolutamente necessária até que o problema fique resolvido. Porque, como as pessoas lá em casa provavelmente já sabem, se assistiram antes... A esta conversa que tivemos com o Pedro. Com a conversa com o outro colega que fala de medicina convencional. Seguramente já perceberam que o refluxo gastroesofágico é uma subida dos sucos gástricos para o esófago e daí podendo espalhar-se por contágio a todas as outras vias que estão relacionadas com a orofaringe, nomeadamente as vias aéreas superiores e os pulmões, a boca, a garganta, podendo todas estas estruturas serem afetadas pelo refluxo gastroesofágico. Do que é que estamos a falar então? E como é que a medicina olha para este refluxo, que olha de uma forma bastante... A medicina chinesa dá-lhe uma designação engraçada, chama-lhe Qi, que quer dizer, para todos os efeitos, energia em contrassenso. Ou seja, em contrassenso significa em sentido contrário. Utiliza a expressão, agora em termos modernos, de entrar numa autoestrada ao contrário. Se nós entrarmos numa autostrada ao contrário, como é evidente, vai acontecer coisas muito graves. Trágicas. O refluxo gastroesofágico pode induzir coisas muito graves. A circunstância mais extrema de todas, rara, felizmente, é uma pessoa morrer por aspiração da regurgitação. Durante a noite está deitado, facilita a regurgitação, pode vir à boca uma grande quantidade de suco gástrico, ainda por cima rica em ácidos e enzimas que fazem a digestão e que daí podem entrar para os pulmões por aspiração e produzir lesões tão graves que possam levar à morte, na altura por asfixia. Felizmente é raro. Felizmente é raro. De qualquer forma, há mas milhares é de pessoas frequente, a sofrerem exatamente, uma percentagem muito elevada de pessoas sofre de refluxo. Mais mulheres ou homens? Eu penso que há mais mulheres do que homens e que é cerca de 1 em cada 3. 1 em cada 3 seres humanos que sofrem de refluxo. Contudo, penso que há variáveis étnicas relacionadas com... Há populações mais propensas ao refluxo. São quais? Em primeiro lugar, os japoneses são muito mais propensos aos refluxos do que os ocidentais e uma certa parte de certas etnias chinesas que bebem chá a temperaturas muito altas. O facto de beber chá a temperaturas muito altas acontece também em certos países do Médio Oriente, faz lesões do esófago e do cárdia, facilitando a tendência para que isto aconteça. Para que isto aconteça. Bem. Em relação à causa, e justamente este contrassenso, a medicina chinesa pensa que há uma diminuição da energia do baço. O baço para a medicina chinesa tem um papel preponderante em tudo o que tem relação com a digestão, mas não só, em tudo o que tem a ver com a circulação da energia no sentido certo. Sempre que o baço está insuficiente, a energia circula em sentido contrário. Ainda mais, há aqui uma espécie de casamento entre o baço e o estômago. Diz-se que há uma relação de afinidade íntima em que o baço é a parte yin, ou seja, a parte feminina, e o estômago a parte yang, a parte masculina, e que há uma espécie de acasalamento entre o baço e o estômago. Ou seja, em critérios de medicina chinesa, sempre que há uma diminuição da energia do baço, a energia do estômago tende a subir, sendo que o normal, a energia do estômago é descer. Ora bem, isto cria um Qi em contrassenso que permite a subida dos sucos gástricos para o esófago e daí disseminar-se à boca, nariz, garganta, e que pulmões, dá etc. sintomas terríveis. Estamos a falar de quadros e que muitas vezes as pessoas são curadas na medicina convencional, sem qualquer problema, obviamente, tem a ver com o desconhecimento do tal refluxo, mas durante anos muitas vezes as pessoas sentem rouquidão, comichão na garganta, tosse, que é muito frequente, tosse crónica, que depois nunca se diagnostica, que é tratar com outras coisas. Muitas pessoas passaram pelo otorrino muitas vezes para ver se não têm pólipos na garganta. E nunca têm nada? E às vezes até têm pólipos, mas depois tira-se os pólipos e depois continua a rouquidão. Portanto,
Há toda uma panóplia e às vezes mesmo muita gente sofre de mau hálito. Na verdade só tem refluxo gastroesofágico. E aquilo são aqueles odores desagradáveis, na verdade vêm do estômago e eventualmente já vêm debaixo do intestino, passaram para o estômago, depois passaram para a boca e dão um mau cheiro. Muitas das pessoas que sofrem dos dentes e que têm tendência a ter dentes muito sensíveis e mesmo dentes estragados, muito estragados, com cáries e outras coisas parecidas, às vezes não é só a infecção, é a corrosão causada pela acidez. É preciso não esquecermos que os dentes são maioritariamente feitos de carbonato de cálcio, que é altamente e facilmente corrosível pelo ácido. O vinagre, que é uma acidez fraquinha, é suficiente para corroer materiais de calcário. Aliás, é uma das formas de lavar estruturas de calcários, é utilizar vinagre. Claro, obviamente que com o passar do tempo e estamos a falar de ácidos, corrói. É preciso não nos esquecermos que o ácido que vem do estômago pode ter um pH de 2 ou de menos do que 2. Isso é extraordinariamente ácido. Mais ácido do que aquele ácido clorídrico que nós conseguimos comprar em drogarias. Portanto, é altamente perigosa o contato com as mucosas que não estão preparadas para o receber, ao contrário do estômago que está. Sim, obviamente, de outros sintomas que estas pessoas sentem. Sinusite, às vezes alguns tipos de otite, nós temos uns canaizinhos chamados trompas de Eustáquio que ligam os ouvidos à garganta. A inflamação da garganta pode depois expandir-se aos ouvidos. Há alguns tipos de otites que também podem ter por causa um refluxo gastroesofágico. E há muitas pessoas que sofrem de refluxo, não o sabem, e com frequência estão a ser tratadas de outras doenças. Sintoma também, que às vezes incomoda muito, porque as pessoas pensam que estão a sofrer de coração, justamente porque o coração está imediatamente ao lado do esófago. Sim. A passagem daqueles sucos por ali promove um ardor e às vezes dor. E pensam que estão com um problema cardíaco. Depois fazemos todos do coração e não tem nada no coração. Muito bem. Como é que a medicina, então, consegue olhar para estes pacientes? De que forma é que consegue inverter o que está invertido? A medicina chinesa corrige o desarranjo energético. Portanto, não nega que seja um problema da válvula entre o estômago e o esófago. Sim. Contudo, achamos que esse problema da válvula acontece porque há um problema das energias. Ou seja, porque há um desequilíbrio entre a energia do baço e a energia do estômago. Equilibrando essa energia, isso faz-se com pontos de acupuntura e medicamentos à base de ervas, por exemplo, uns pontos de acupuntura que ficam no pé, na perna, um ponto tem um nome muito engraçado chamado Tsusanli, que significa 3 distâncias do pé, e outro que se chama Saninjiao, que significa reunião dos 3 yin. São os 2 pontos na perna. Picando desses 2 pontos da acupuntura, conseguimos modificar progressivamente. E se apertarmos, Pedro, dá para... Pode-se apertar. Pode-se apertar esses pontos da acupuntura. Quem está lá em casa a sofrer. Bom, se houver forma de mostrar... Mas não, é melhor procurar as clínicas. É possível pressioná-los. E depois tem medicamentos à base de ervas. Uma das fórmulas mais conhecidas para isso chama-se exatamente Armospleen. Spleen em inglês. Portanto, harmonizar o baço. Harmonizar o baço significa harmonizar todos os processos digestivos, facilitando a reposição da energia no seu sentido normal, deixa de estar em contrassenso e a partir daí deixa de haver refluxo gastroesofágico e deixa de ser necessário, com o tempo, o recurso à medicina convencional. E o que é mais maravilhoso é que, efetivamente, as pessoas começando o tratamento conseguem mesmo fazer desaparecer tudo. Sim, o que acontece aqui de diferente em relação à medicina convencional. O que a medicina convencional faz? Protege o doente da acidez, ou seja, receita ao doente inibidores da bomba de prótons, ou seja, do fabrico de ácido clorídrico. Deixando de fabricar ácido clorídrico, como é evidente, havendo refluxo, não vai ofender tanto as outras estruturas, outras mucosas. Vai ficar, é como se ficasse, de facto, anestesiada, não vai sentir aquilo que está a acontecer. O que é super bem-vindo, porque o doente deixa de agredir as mucosas. Mas, na verdade, a medicina convencional não consegue curar o doente, não consegue fazer com que o refluxo deixe de existir. Uma pessoa com refluxo vai ter refluxo para o resto da vida se for tratado só pela medicina convencional. Se for tratado também pela medicina chinesa, esse indivíduo tem uma probabilidade elevada de deixar de ter refluxo. Ou seja, nessas circunstâncias também poder prescindir mais tarde do tratamento de medicina convencional. Claro, isso é maravilhoso, acaba por ser mesmo muito bom. Estas abordagens são sempre tão bem-vindas, não é? Este namoro e casamento perfeito entre estas duas medicinas, mas que depois resultam naquilo que nós queremos, que é o dizer bye-bye, não sei como é que se diz em chinês, bye-bye. Zaijian. Zaijian. Aquilo que nós não queremos, não é? Muito obrigada, Pedro. Bom resto de semana, muito obrigada. Estas são as respostas que a medicina chinesa encontrou para um problema que afeta tantos portugueses. Não faça parte daqueles que sofrem, faça, mas é parte da